Estudaremos o livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O capítulo que estudaremos é o capítulo 3º, de título No Centro de Mensageiros. Diz respeito a um setor da colônia espiritual Nosso Lar, em que André Luiz e o irmão Tobias estão se reportando ao Ministério da Comunicação. E o André Luiz pergunta ao irmão Tobias a respeito de diversos edifícios, quais as tarefas, os trabalhos e o Tobias esclarece ao André Luiz que são centro de preparação para os mensageiros do bem, com uma espécie de cartas vivas, a fim de divulgar a mensagem da luz, a esperança e a consolação. Muitos deles reencarnam para desenvolver trabalhos como doutrinadores, médiuns. Outros se mantêm na vida espiritual divulgando a verdade, Então vamos fazer a leitura para que nós tenhamos a mensagem e a orientação do irmão Tobias. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, capítulo 3º, em texto. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei, curioso. O companheiro sorriu e esclareceu: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se
aqui numerosos companheiros para a difusão de esperança e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas, anualmente. Tarefeiros de conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou: Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, muitos fracassam de todo. Meus amigos, estudamos o livro Os Mensageiros, capítulo 3. O irmão Tobias esclarece a André Luiz que esta preparação não constitui aos espíritos desencarnados que vão se manifestar no globo terráqueo, sendo encarnados ou desencarnados, não quer dizer que por si só são vitoriosos como cartas vivas da mensagem da luz e do Cristo. Ele diz que alguns conseguem execução parcial da tarefa, muitos fracassam de todo. Então, meus amigos, sejamos cartas vivas da mensagem da luz, porque ao divulgar, mencionar a luz maior, sendo o Evangelho do querido Jesus, sendo as verdades do mundo superior, na realidade fomos preparados para esta intenção. E o nosso planejamento diz respeito à atuação da vida maior. E o próprio Paulo de Tarso, o apóstolo, ele tem uma carta que ele enviou para uma das igrejas primitivas do cristianismo. E essa carta, ela esclarece a nossa utilidade no caminho do bem. Assim diz a carta de Paulo de Tarso: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, o Paulo de Tarso, ele já orientou lá no início do cristianismo primitivo
a necessidade de espalhar a luz onde ainda existe as trevas, de se fazer tocha luminosa onde a escuridão ainda prevalece. Sejamos então cartas vivas do Senhor Cristo, para que a nossa vida tenha o toque do Senhor Cristo e tenhamos a certeza, como o André Luiz foi orientado por irmão Tobias na colônia espiritual Nosso Lar, no centro de mensageiros que localiza-se no Ministério da Comunicação, que milhares de espíritos são preparados para alcançar o globo terrestre e tornar-se manifestações de mensagens de alegria, trazendo não somente as tintas dos lábios, das formalidades da escrita, mas também as ações, como diz o querido Paulo em sua carta, com as tintas do Espírito do Deus vivo. Com isso, meus amigos, nós estudamos o livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Não desistam. Observe a luz. Tenhamos a fé inabalável no conhecimento maior. Dias melhores chegarão.